Pode muito bem acontecer. Do nada, quando você menos espera, seu relacionamento acaba. Ou pode ser algo previsível e esperado, porque justamente as coisas não estão indo bem. Ou então você, do nada, decide terminar esse relacionamento. E aí vem a pergunta: o que você faz com essa tal de liberdade? Esse é o tema do episódio de hoje do Ledê. De repente, solteiro, solteire. Vambora! Sempre dá um friozinho na barriga quando a gente aperta o REC e começa essa história aqui chamada Leve Desespero. É muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Alexandre Monteiro, sou um homem branco, de cabelos grisalhos, de barba curtinha grisalha e camiseta do Public Enemy, muito provavelmente a maior banda de rap da história da humanidade. E você, Simone, quem é você? Simone Vilas Boas, sou psicóloga, 50 anos, cabelos grisalhos. Hoje eu tô de blusinha azulzinha, alça do sutiã aparecendo. Eu tô meio sexy aqui hoje. É charme, é Tô assim, eu charme. tô de charme, charminho hoje aqui. E antes de E começar, eu vou fazer uma coisa que eu não. Não, fala, fala. Fala fala mais. você, bora? Não, eu quero Partiu. falar. Eu não posso esquecer. Deixe agora o seu like neste vídeo. Deixe agora, clica no sininho do canal, segue o canal, divulga para os amigos todos, para as amigas todas, para os amigos todos. Essa história aqui, como eu disse, que se chama Leve Desespero, que é um podcast sobre os perrengues da vida adulta, dos mais de 30, mais de 40. Então, divulga geral. Se você está ouvindo isso no tocador de áudio, da mesma forma, curte o episódio, segue a gente no tocador, porque isso ajuda a gente a derrubar este grande vilão contemporâneo chamado algoritmo. Né, Isso. Simone? Bora derrubar o monopólio da rede social. Vamos Bora quebrar derrubar isso o aí monopólio. por dentro. Isso aí. Partiu! Qual é o tema de Partiu. hoje? O tema de hoje, para introduzir o episódio, o tema do episódio, que o nome é De repente solteira, ou solteiro, né? Trazemos uma matéria publicada pelo site da BBC News em novembro de 24. Ela é centrada numa pesquisadora chamada Bela de Paulo, psicóloga social de Harvard. A Bela de Paulo é autora de um livro chamado Singles by Nature, né? Uma tradução livre seria Solteiros por Natureza. Ela, por anos, ela estudou a vida e os níveis de felicidade relatados por pessoas solteiras. E sabe o que a Bela de Paulo descobriu, Simone? Que Que os estudos recentes, eles apontam que à medida que as pessoas solteiras passam da meia-idade, ao nosso público aí, para as décadas posteriores, elas são cada vez mais felizes, progressivamente felizes. Isso tudo pode ser uma espécie de injeção de ânimo para você, quer dizer, para muitos, na verdade, não é para você não, talvez para você também, mas talvez. Mas e aqueles que do Neida ficam solteiros? Como é que a sensação dessa súbita solteirice é absorvida por nós? Isto tudo falado, Simone Vilas Boas olha para essa lente que é a lente da verdade. Lembra do Clodovil? Olha para essa lente que é a lente da verdade e abre o jogo. Você já ficou solteira inesperadamente? E para você que é psicóloga, como é que a gente descreveria essa sensação de se descobrir solteiro, solteira, depois de um longo tempo de comprometimento monogâmico? quem nunca levou um pé na bunda, não é? E deu Tipo, também, quem nunca deu? pois é, mas quem não recebeu um pé na bunda, né, não viveu ainda, não é possível. Porque faz parte da relação, inesperadamente, no susto, na surpresa, ter um rompimento no relacionamento afetivo, sexual, inesperado, assustador, né? Some o chão. Existem várias descrições que acontecem nesse momento de repente eu tinha ali uma segurança, uma referência e isso desapareceu por Uhum. N motivos diferentes. Não importa que tanto motivo, a questão é a situação é que eu tinha uma referência no mundo. E principalmente isso acontece em relacionamentos monogâmicos, mas em todo tipo de relacionamento isso acontece. Né? Uhum. Não só afetivos e sexuais. Né? De repente essa pessoa está aqui e não está mais. Existe um rompimento, existe até muitas, frequentemente, rompimentos de amizades, perdas de emprego, Isso.
existe uma Isso. relação e ela do nada desaparece, né? Isso muito disruptivo para qualquer pessoa, porque nós somos construídos, nós somos nossas relações, nós somos os nossos laços que nós construímos. E se alguém ou algo muito próximo, muito perto assim, compromissado, desaparece, isso vai ter um custo psíquico, sim. Vai ter um processo, é uma morte. E vai ter um processo de luto ali junto disso. Agora, o desafio é como é que vou viver esse luto, como é que eu vou ir sair desse luto e olhar para fora e me relacionar novamente. Ou não me relacionar novamente. Então, é uma opção também. Uhum. Olha Esse só, é. Oi. o que eu acho é o seguinte: eu antes de começar, já vou sair, já vou falar de outra coisa, mas não é exatamente outra coisa. Você estava falando de perdas que a gente tem quando o relacionamento termina, e eu queria começar hoje uma campanha aqui, você que está assistindo a gente, que é o seguinte: a gente tem que parar de mentir, ou das duas, uma. Ou a gente para de mentir, ou a gente para com isso que eu vou falar, que é o seguinte: você se relaciona com a pessoa e a pessoa traz amigos e amigas dela para a sua vida. E você também, por sua vez, leva para a pessoa amigos e amigas para, né, a vida dela, para o convívio dela. E uma das piores coisas para mim, em termos de relacionamento, é que quando acaba essa união, você vê que a pessoa, as pessoas que você estava chamando de amigos e amigas por esse tempo todo, elas não são seus amigos e suas amigas, elas são amigas e suas amigas do seu ex-cônjuge. Então, das duas, uma. Ou a gente vai parar de mentir, falar que são amigos da pessoa que está comigo, mas ou a gente vai continuar chamando de amigo e vai manter a amizade. Porque isso é, só falando assim, tá? Perdoe meu português erudito, mas é de fuder. Você tem lá um amigo, você conquista a pessoa e do nada, essa pessoa, do dia para a noite, porque você terminou o relacionamento, essa pessoa vira magicamente a amigo da sua ex, do seu ex. E se bobear, cruza contigo na rua e nem fala. Já aconteceu comigo, inclusive. Né? E olha que eu não fiz merda, não. Juro para vocês, de jeito nenhum, pelo menos não dessa vez. Mas foi isso. Que grande bosta, né? Falei merda da Simone Rio, mas também quem nunca fez merda na vida? A gente, Uhum. pra frente é que se anda, a gente tem que melhorar. Uhum. A gente tem que melhorar e não fazer merda. Mas isso tudo, feito essa introdução que fugiu, mas não fugiu do tema, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu começo. Eu não começo, não, vou tomar um gole aqui do mate. Ó. Delícia. Mas agora eu vou começar. Eu começo com um testemunho pessoal. Quando eu e a minha segunda companheira nos separamos, foi no mês de março, no março que começou o carnaval, exemplo do ano de 2025. E aí, eu posso até dizer um ano de 2019. E aí, o que acontece? Os amigos, né, os seus amigos, sobretudo os heterotópicos, esquerdomachos, sei lá, começam a ligar para você e falam assim: pô, você quer saber que você se separou? Vem cá, quanto tempo que você não passa um carnaval sozinho? Eu respondia, né? 10 anos, 11 anos. Aí eles, vai passar o rodo, vai pegar geral. Então, todo mundo falava isso. Até mulheres, eu vi isso de mulheres amigas minhas falando: rapaz, segura. Agora, corta para, tem que falar marca, corta para eu, segunda-feira de carnaval, na Toque Stock, comprando escumadeira, tábua de cortar carne, jogo americano. Porque é isso, gente. Existe esse mito de que, cara, a pessoa sai passando o rodo, e nem sempre é assim. Eu acho que é muito complexo, né? Quase todas as situações do mundo, a gente usa generalização para falar de senso comum. Mas quando a gente usa generalização para taxar, vai ser assim, vai ser assado, cara, não vai por aí porque não dá certo. As pessoas experimentam as coisas de um jeito muito particular, inclusive o luto do término. E eu falei aquela coisa do quem nunca, você perguntou, quem nunca tomou o pé na bunda. Eu falei quem nunca deu um pé na bunda, porque tem um outro mito, que é o seguinte, que quem termina um relacionamento fica bonzão, tá de ótimos. Não é isso não, tá?
Não é claro que tem gente que sim fica de ótimo, solta fogos. Às vezes são pessoas até que infelizmente ali já estavam ali em traição conjugal, envolvidos já, sabe, já completa de corpo, mente e alma fora da história, só faltou formalizar, assinar ali né, rasgar o contrato. Mas cara, quem estava realmente num relacionamento, estava sendo ali, né, certinho no relacionamento e se vê, olha, não é mais isso que eu quero, e termina esse relacionamento, essa pessoa não necessariamente fica na boa, não. Eu diria até que a maioria não fica na boa. A maioria não fica na boa. É claro que não é o luto igual ao luto de quem toma um pé na bunda. Até porque, de novo, como eu falei lá atrás, são experiências muito particulares, muito pessoais. Mas, cara, é isso. A gente nunca. É uma situação que para a qual a gente não está preparado, seja quem termina, seja quem é terminado. E o que vai rolar vai depender muito das circunstâncias. São muitas variáveis, né, Simone? Muitas variáveis. Eu não acredito que ninguém que tenha um rompimento, um relacionamento que seja realmente importante, que possa romper essa relação e não sentir nada, não sentir o luto de alguma forma. Eu acho que não existe isso a não ser, claro, vamos atrair pessoas que têm algumas questões aí com relação com pessoas. Não vamos para a exceção, vamos para a norma. Uhum. Pessoas que rompem relações que sejam realmente importantes vão sentir de alguma forma. O que acontece? Você colocou aí sobre quem dá, é quem termina e quem é terminado, digamos assim, da relação, né? De quem toma a Uhum. decisão ou não. Claro que existe aqueles do consenso. Tipo, estamos conversando e essa é a melhor forma, tá? Vamos conversar, vamos alinhar para ninguém ser surpreendido. Mas às vezes acontece a surpresa. Às vezes eu coloco a surpresa, às vezes é o outro. Se isso acontece, o luto é. Existe alguma forma de luto aí. Não existe imediatamente ficar de boa. O que pode acontecer é quando ocorreu esse luto. Até porque toda união, e aí também de novo, seja uma união afetiva, seja uma união de laços de amizade, todo relacionamento é um investimento. Você está investindo Exatamente. tempo, você está investindo até espaço físico, você investe, né? Uhum. Você se dispõe a dividir o seu espaço físico, a sua intimidade, a sua privacidade até em muitos níveis com a outra pessoa. E quando aquilo acaba, cara, as pessoas falam, mas não é que deu errado, deu certo durante um tempo. Sim e não. Sim e não, porque se fosse isso, você sabe, talvez não fosse fazer um investimento tão grande, talvez você não se dispusesse a fazer um investimento tão grande. Então, cara, é difícil, cara, não é fácil terminar um relacionamento, não, não é bolinho, não. Fala, É porque Simone. assim, é porque a gente parte da ideia de que cada um sabe o que está fazendo. A maior parte de nós não faz a menor ideia do que está fazendo. Entra no automático, entra num script, no roteiro automatizado e não sabe o que está acontecendo. E aí, às vezes, aí eu estava falando das formas de luto. Existe o luto que existe após o término e existe o luto antes do término. Existe eu estou infeliz nessa relação, essa relação acabou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu ainda não tenho o que é suficiente para colocar para o outro que eu preciso ir embora. Então, Uhum. existem esses sofrimentos que giram em torno desse ponto temporal da separação em si. Mas E, a gente fala. tem aqui a gente parte do princípio que existe alguma consciência de que essa relação não está sendo mais saudável. Essa relação não está trazendo mais troca, nutrição para as pessoas envolvidas. Mas a maior parte de nós está no automático. A maior parte de nós está preocupada com outras coisas. Está preocupada em pagar boleto, em trabalhar, em não perder o emprego, não romper outras relações que são, muitas aspas aqui, mais essenciais à vida do que uma relação Uhum. afetiva, por Sem exemplo, uma dúvida. relação de amizade. E o relacionamento acaba sendo um porto seguro, né? A pessoa até às vezes o relacionamento dela não é mais aquela coisa toda, mas é um porto seguro. A gente precisa dessas zonas de conforto que a gente tem. E uma coisa que você estava falando que me chamou muita atenção eu vou lembrar do episódio dos aplicativos de relacionamento, porque meu antigo, quando eu tinha o perfil lá no Bumble,
tem aquela coisa, aquelas perguntas que a Simone fica assim, rindo. Não fala nada demais, Simone. Nada demais. Eu falo o seguinte, que tem perguntas que você bota no seu perfil de forma a fazer com que a pessoa que está te vendo te conheça melhor. E perguntas e frases para você completar. Aí tem uma que é mais ou menos assim: com o passar do tempo eu descobri que... E a minha frase era: eu descobri que a gente não tem controle de quase nada ou de muita coisa, sabe? A gente pensa que a gente tem muito controle, mas na verdade a gente tem pouco, quase nada, quando muito. Quando muito. Então é Uhum. isso, você tem dois momentos. Quando você é terminado, você já tem o tapete é puxado porque o controle que você tinha, a estabilidade que você tinha, vai pro cacete. Isso, obviamente, se você não tiver em comum acordo, como o Simone falou. E, para os dois lados, você projetar ou pensar numa consequência natural, é claro que é da natureza humana a gente tentar, né, meditar e refletir, ponderar. Isso não é ruim, na minha opinião. Acho que na opinião de qualquer pessoa é super positivo a gente pensar sobre nós, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a consciência de que o que você pensa que você vai, como você vai reagir, não necessariamente, aliás, muito improvavelmente vai ser o jeito com que você reage. Isso com muita coisa, né, Simone? Sobretudo também com a questão do fim de relacionamentos. Agora você pegou uma descrição que é muito frequente no nosso modo de pensar da sociedade ocidental, que é o pensar. Né? Eu vou pensar, eu vou antecipar meu comportamento, a minha reação, o outro. A gente fica aqui dentro da cabeça e não investiga o como se sente esse corpo. Será que esse corpo ainda tem algum desejo pelo outro? Será que esse corpo ainda tem afeto? Será que esse corpo aí, essa decisão que eu tomei de estar junto do outro, eu sentia certas coisas, né? Eu racionalmente tomei certas decisões para estar com esse outro. Será que isso aí ainda existe ou não? Porque a maior parte de nós é treinada para ficar trancada dentro da própria cabeça e só quando vem alguma emoção que é avassaladora que olha para o próprio corpo. Aí o que acontece? Trai, se apaixona pela outra pessoa, só descobre que está numa relação falida quando se apaixona por outra pessoa. E o quando que isso é comum, é frequente ainda nas descrições aqui de rompimento de relações. Aí eu estou com uma pessoa e eu só descubro que essa relação não está mais funcionando porque eu olhei para o lado e eu me apaixonei por outra pessoa. O que você acha disso, hein? Eu acho super frequente. Porque, e de novo, eu acho que remete muito à segurança, à estabilidade. Eu acho que é como você faz do titular um banco de reservas. Né? Porque a gente geralmente. Olha, tá rolando um barulho de furadeira aqui, e nosso programa é vida real, tá? Não tem estúdio, é nossa casa, consultório da Simone. Se rolar a furadeira, desculpem, eu vou tentar mutar quando a Simone tá falando, para não ficar. Vum, ó, ó, terrível, né? A galera de São Paulo reclama muito da serralheria, maquita de obra, coisa e tal. Mas. O que eu tava falando mesmo? Da Olha o TDAH internet. bombando. Fala Não, a aí. gente é interrompido mesmo. E é É, engraçado isso que a gente tenha sido interrompido pela furadeira, porque relacionamentos são interrompidos o tempo todo. Algumas interrupções são fortes. Eu pode passar uma pessoa pela minha vida que diz, eu me sinto atraída, eu sinto desejo por essa pessoa. E o que que acontece? Eu olho pro lado e falei assim, por que eu tô nessa relação? O que eu tô fazendo aqui? Então a gente estava falando justamente disso. eu lembrei que eu ia falar, que eu estava começando a falar antes da furadeira me atormentar. É o seguinte, né, existe aquela expressão horrorosa, que é banco de reservas. Que às vezes você fala Ai, com o cara tá, né, e aí às vezes é o seguinte, chamava amante, né, os caras da geração, sei lá, porno chanchada do Canal Brasil, né, nossos pais, chamavam é, amante de regra 3. Que porras, né? Mas enfim, tinha esses apelidos que jogava a pessoa. É o banco de reservas. A titular é a sua, né, namorada, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro. Só que, cara, exatamente isso. A gente, muitas vezes, durante a relação, a gente faz essa inversão muito louca. Porque a gente mora, a gente dorme
com a reserva. E a titularíssima na cabeça da pessoa é a titular. É a amante, perdão. A titularíssima é a amante. Ou amante. Nós somos muito malucos nessa história, Simone. Isso Tá. acontece muito. Eu tenho que colocar aqui, colocar um asterisco, que esse é o modo de relacionamentos monogâmicos. Só Uhum. cabe uma pessoa na minha vida. Isso. Se eu for um relacionamento monogâmico e romântico, essa pessoa, olha só o tamanho dessa pessoa na vida. Porque é a pessoa com que eu quero estar junto, fazer planos, dividir o meu orçamento doméstico, ter filhos, não viajar, né? Fazer sexo e amar. Então, é uma pessoa que exerce vários papéis aí. Né? Essa coisa Uhum. do mito do amor romântico sobrecarregou as relações afetivas sexuais de uma forma, tipo, essa pessoa tem que ser importante assim, tem que ser grande assim. Tanto que é frequente também na pessoa, você está falando dos amigos, né? Quantas pessoas que você conhece, seus amigos, que simplesmente sumiram porque começaram a namorar? Porque alguns tipos de relação sobrecarregam tanto a pessoa que ela some mesmo. Ela vai fazer tudo com o interesse afetivo dela. Então aí quando acontece, né, a pessoa se separa, o que acontece? Aí tá na pista, né? Bora pra festa, bora pro cinema, bora pra praia. Se Tem me a, ligou é porque tá solteiro. a gente escuta isso. É foda Então, mesmo. então como a gente termina relações é também o modo como a gente vive essas relações. Uhum, Então, uhum. se eu tenho uma pessoa que ocupa esse tamanho na minha vida, o luto é gigantesco. Eu vou precisar de novo novos amigos para sair. Eu vou precisar de novos amigos para viajar, novos amigos para me ouvir, para me acolher no meu sofrimento ético político. E assim vai. Faz sentido para ti? Faz, claro que faz. E uma coisa que eu estava pensando aqui sobre essa relação com o meio externo é justamente se há e como se manifesta essa pressão social em torno dos que se separam. Uhum. Como é que isso acontece? Como é que você entende que isso acontece? Porque eu acho que sim, existe a pessoa, voltando de novo, por exemplo, lá da minha separação. Você tem sim uma coisa de já uma expectativa que é construída em torno de você, que em algum nível, se você quiser considerar assim, é até certamente, de certa forma, desrespeitosa. Porque é exatamente isso, cara. O cara tava 4 anos de relacionamento, o cara tava 10 anos, no meu caso, o cara tava casado há quase 10 anos. Então, peraí, né? Óbvio que não, né, para acabar, porque não tava bom, pelo menos para uma das partes. E, cara, antes mesmo do como é que você tá, às vezes vem isso, ih, vai pegar geral. A pessoa nem perguntou como é que você tá, cara. Porque a gente tem esse condicionamento. E uma outra coisa sobre esse amor devotado, intenso, que consome. Eu venho aqui trazer a lembrança de que. Tá chata pra cacete essa frase, mas enfim. Eu venho aqui trazer a lembrança de que nós fomos criados, nós, nosso público, 40 a mais, 50, 30 e tantos, nós fomos criados à base, uma parte de nós pelo menos, à base de telenovela. Olha isso, nossa. A Uhum. base de. Vamos ignorar. A base de telenovela. Telenovela é Uhum. melodrama. Melodrama é exatamente isso: é ciúme demais, é amor demais, é conflito demais. Junta isso, e que é assim, tão popular, porque também nós somos exacerbados como latino-americanos. Nossa cultura já de latino-americano já tem essa coisa mais intensa, mais caliente. Junta isso com a criação, o adestramento cultural à base de telenovela. Não estou entrando no mérito aqui, fazendo juízo de valor do produto em si. É porque eu gostava e gosto de muitas. Mas o fato é que isso influencia também, e isso influencia em nível particular e influencia também na construção dessa leitura social sobre essas separações e sobre o que esperar das pessoas. É isso ou não é? Isso, mas antes da telenovela havia o cinema, havia a literatura, havia todo esse movimento, né, do romantismo alemão do século XIX até hoje.
essa visão burguesa dessa concepção dessa nova concepção de formação de família, que surge aí para preencher, né, dar conta de que um casal é o núcleo, é a força motriz aí da família e que aí vai atender a vários interesses, sejam religiosos, do capitalismo, da procriação e assim por diante. Mas não vou me aprofundar aqui, não. Porque Fora do aqui, casamento não há salvação, né? Fora do casamento exatamente. não há salvação. E tem Mas uma. Tem é. uma fala. Ah, já me perdi. É Hoje é porque tem uma furadeira. furadeira. Hoje é É. furadeira. Mas vocês vão entender, porque vocês também já. Quem nunca também? Né? Pode ser um grande. Pode ser um tema de programa. Socorro, a casa ao lado está em obras. Esse é um bom tema. Vamos anotar, bora anotar. Vamos anotar. Mas uma coisa que também que a gente está aqui falando muito, falando bastante, da questão de como você fica em termos afetivos. Né? E, de novo, eu vou voltar na história de que o relacionamento, todo relacionamento, que eu estou falando relacionamento afetivo, é um investimento. Quando Uhum. você termina, investimento inclusive de espaço físico, como eu disse. Quando você tem esse fim, Dinheiro. você é adulto, 30 a mais, 30 a mais, 40, você tem esse fim, obviamente que você tem toda uma readaptação para passar na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você. E aqui eu vou botar de novo as aspas, porque não necessariamente precisa ser assim. Mas você retoma a liberdade que você não tinha na sua união. Então a gente está aqui falando de, vai pegar já, não sei o quê. Mas o que acontece é que existem outras manifestações de conforto que vêm com o término de um relacionamento. Por exemplo, eu vou dormir a hora que eu quero. Não vai ter aquela coisa, bem, você não vai para cá, você quer ver um filme, quer ler um livro, vem para cá, né? Que às vezes enfim, a burocracia do relacionamento gera. Então, comer a hora que quiser. Vou deixar este par de meias aqui no chão da sala um pouco enquanto eu estou vendo isso aqui, depois eu recolho. Então, o que acontece? Estabelece-se novamente uma liberdade, e essa liberdade, de novo, gente, em termos, tá? Estou aqui dramatizando. Ela é ameaçada, ela é afetada quando um novo relacionamento surge na sua vida. E aí o que acontece, Simone? Essa liberdade reconquistada que eu estava falando, ela às vezes é um fator de fechar as pessoas para relacionamentos, né? Pelo menos entendo assim. É uma coisa muito doida, porque não é mais pela esfera sentimental, porque o meu coração está fechado. Não, eu estou priorizando a minha liberdade. E eu acho que isso vai muito aqui com o que a doutora De Paulo falou. Porque quando a gente vai ficando mais velho, pelo menos é a minha percepção, a gente vai vendo valor em coisas que a gente não via tanto valor quando a gente é jovem, porque quando a gente é jovem, o trem da juventude é veloz. Tem até aquele meme do tipo, jovem que gosta de sexo, adulto gosta mesmo de lençol e roupa de cama limpa. Né? Tem esses memes assim. Então acho que rola muito isso. Você perde. É um boi sendo dilacerado, coitadinho, aqui do lado. Mas o lance é esse. O quanto a gente está abrindo mão da felicidade por causa de uma liberdade, Simone? Cara, liberdade já é um tema bem complexo. Porque não é todo mundo que escolhe, né, livremente, que quer exercer sua própria liberdade. A liberdade pode ser muito assustadora. O que eu vou fazer com o meu tempo? O que eu vou fazer com o meu corpo? Como eu vou fazer no espaço que eu vivo? Porque se antes partes das decisões eram compartilhadas, eram negociadas, agora eu tenho que aprofundar uma relação comigo mesma e negociar comigo mesma. O que eu quero para mim? O que eu quero hoje para mim? O que eu vou comer? Isso tem impacto gigantesco na vida das pessoas. Eu acho que você já reparou que algumas pessoas emagrecem muito ou engordam depois que se separam. Por quê? Porque a relação com o próprio corpo muda. Os horários de ir dormir, de acordar, de fazer atividade física, de não fazer atividade física. Existem várias questões aí, né? Por isso que muitas vezes o que eu entendo muito das relações no modo contemporâneo, as relações afetivas elas são quase de codependência, frequentemente de codependência. Eu dependo do outro para comer,
porque eu vou negociar com o outro o que que eu vou comer, na hora que eu vou comer. Eu dependo do outro para como eu vou viver, aonde eu vou morar, né? Qual é o tamanho do orçamento doméstico. Eu dependo do outro para como eu vou exercer o meu lazer, o que que eu vou fazer com o meu tempo livre. E tirar de repente uma pessoa desse modo de codependência é tirar o chão dessa pessoa, é abrir um buraco aí e ver como é que eu vou viver nesse mundo. Que Deixar, diferença isso faz? e deixá-la propensa a cair em várias armadilhas. Uma delas que eu acabei de anotar aqui, enquanto você falava, no meu entendimento, é você termina o relacionamento e aí quando você fica com esse tempo vago, que outrora era ocupado pela pessoa, você entra na sanha de ocupar desesperadamente esse tempo. Porque Uhum. você ainda está no ritmo do relacionamento e na sua cabeça você quer substituir loucamente. Porque o ser humano é assim, o ser humano não consegue sossego. O ser humano quer substituir ou trocar uma coisa pela outra. Eu troco a minha ansiedade por um saco de amendoim. Eu troco não sei o que por não sei o que lá. É muito doido isso. E, inclusive, isso. Eu troco, agora que a minha liberdade está aqui, você. Olha isso, hein? Agora passou uma ambulância. Estou testando todos os efeitos sonoros aqui, maravilhoso. Mas, enfim, você cria um aprisionamento da sua liberdade. Você condiciona a sua liberdade ao que era antes. E aí, minha amiga, meu amigo, não é mais liberdade. É porque o corpo está acostumado a não ser livre. O corpo está acostumado a ser preso, né? Voltando ao mito da caverna de Platão. Vai sair da caverna, isso dói, isso machuca. E aí, o que que eu vou fazer com o meu tempo? O que que eu vou fazer com o meu dinheiro? O que que eu vou fazer com esse meu corpo? Isso tudo, dessas decisões que eram compartilhadas e de repente não são mais, e há uma tendência, assim, nós somos, para poder viver nesse mundo absurdo, nós precisamos viver num certo modo automático. O problema é como esse roteiro automatizado, ele está condicionado. Se eu saio de uma relação e eu não percebo que eu não estou mais dividindo a vida com alguém, e eu continuo vivendo como se fosse isso, eu preciso de alguém para decidir as coisas por mim, eu vou querer emendar uma relação na outra e provavelmente não vai ser saudável. Por isso que um bom luto de um relacionamento tem que ser, tem que compreender do tipo, o que que eu quero agora? Qual é o meu desejo agora? Se eu estou saindo dessa relação ou fui saída dessa relação, o que que eu vou fazer com essa liberdade? Eu vou ficar sozinha? Eu vou voltar a ter outras amizades? Eu vou sair mais à noite? Eu vou fazer mais aqueles programas que eu não fazia antes porque a pessoa que estava comigo antes não gostava? Eu vou ouvir outras músicas? Ler outros livros? Viver de uma outra forma a minha vida? Isso aí é sair do automático. O que é muito importante nesse momento. Tipo, não só entender que viver esse luto, mas tipo, que vida eu vou ter agora, que vida que eu vou construir daqui por diante. Então, ó, vamos continuar nessa toada aí, vamos continuar nessa batida. Falar de aprendizados e reaprendizados. Direto e reto, Simone. Dá para, na sua opinião, depois eu digo a minha, na sua opinião, dá para desaprender a flertar? Ah, dá pra desaprender tudo. Até Dá andar pra de bicicleta. andar de bicicleta. Dizem que não, né? Do tipo, Pois é, o corpo tem uma certa memória. isso Mas aí. aí, primeiro, eu já vou voltar, eu vou dar na canela. Será que a gente aprendeu a flertar? Porque eu conheço muita gente que fala assim: ah, eu era muito tímido, eu não flertava, aí por acaso eu conheci essa pessoa chegou em mim, e agora eu tô solteiro e eu não sei flertar. Eu falei, mano, você não sabia flertar. Mas tem a Você gente nunca que se. acha que achava que sabia e não sabia. Até trepar. Tem gente que acha que sabe trepar, mas não trepa. Tem gente que acha que sabe beijar e não beija bem. Eu fico muito louco com isso, particularmente. Isso já foi tema de debates assim, incríveis. Porque, puta que pariu. Mas a verdade é essa, cara. As pessoas têm que ter humildade para aprender. Humildade para aprender o que elas pensavam que já tinham aprendido, mas nunca aprenderam na vida. Escolha bem a porra toda, né? Mas é isso, cara. Reaprender. Trazendo aqui pro sério de novo. Trazendo aqui pro sério de novo.
Esses reaprendizados, muitas vezes, eles são exatamente você descobrir que você não sabia fazer uma coisa que você pensou a vida toda. Só que, cara, você não sabia. Cara, Agora você sabe. porque, vamos lá, a gente está falando aqui principalmente de rompimentos de relacionamentos mais longos, 10, 15, 20 anos. 20 primeiro, assim, o mundo mudou absurdamente em 20 anos, né? Como a gente citou em episódio passado, não havia nem aplicativo de namoro, né? Basicamente há 20 anos. Então, o modo aí como as pessoas se relacionam mudou. Eu eu aos 50 anos, eu não sou a mesma pessoa aos 20 anos. E O ainda meu bem, corpo ufa. O meu corpo mudou, a minha relação com o meu corpo mudou, né? Eu tô numa outra relação com o meu corpo. Eu tenho várias experiências aqui que trouxeram, que deixaram marcas no meu corpo. Mas também, uma coisa que eu escuto muito, que é muito frequente, é eu não sou mais tão ansiosa para me relacionar. Eu deixei alguns medos que eu tinha de não ser bonita o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não estar vestida de acordo, né, de não ser adequada para estar numa relação, isso tudo ficou para trás. Eu acho um grande barato de poder envelhecer é poder ser é a pessoa que eu sou. Ou você aceita isso, ou partiu, Playboy. Não tem essa. Mas Eu, isso daí tem, mas isso daí é uma boa parte das pessoas, mas tem infelizmente uma outra parte que vai morrer tentando se adequar ao outro. Mas aí que tá, terapia. Desculpa, lá vou eu fazer apologia à terapia de novo. A questão é, para que eu quero me adequar ao outro? A pergunta tá muito errada. A questão é, o que eu quero para mim? Isso aí. É o encontro, né? Eu devo buscar o encontro. É, duas pessoas que estão andando nesse mundo, duas ou mais, né? Aí traz casais e tal, famílias aí múltiplas e tal. São pessoas que se encontram e decidem caminhar juntas. E Uhum. caminhar juntas significa negociar passo, negociar possibilidades, negociar a velocidade, o engajamento e principalmente eu acho importante inclusive negociar, né, quais são esses vínculos. Porque hoje eu acho, inclusive, está cada vez mais frequente que pessoas de 40, 50 a mais decidam sim ter relacionamentos afetivos sérios, mas, por exemplo, não morar mais na mesma casa. Não aceitar mais dividir a mesma casa. Então estamos, aspas, casados, mas cada um na sua casa. Cada um com as suas questões. Porque, de novo, eu não chego aos 50 anos sem uma história. E provavelmente eu não chego aos 50 anos sem filhos. Filhos com determinadas idades também. Então eu tenho histórias, famílias para serem negociadas. Então faz todo sentido que qual é o vínculo que eu quero? Eu tenho essa liberdade, eu vou exercer com essa liberdade e eu vou escolher também o que vínculos eu vou ter com essa pessoa. Vamos Uhum. morar em casas separadas, vamos ter, vamos viajar juntos, mas também vamos morar em cidades diferentes. Vamos estar juntos nos finais de semana. Existem essas negociações a serem feitas. Vamos E, dividir, comprar uma casa? Não sei se é algo. Comprar casa, né? Ter uma casa própria para a família é um sonho dos 20, 30 anos. Será que é algo para ser construído aos 50? Não sei. Vai depender do ciclo de vida de cada um. Simone, muito importante que se diga uma coisa, tá? Vou dizer duas coisas, na verdade, para variar. Primeira coisa é, eu acho que a gente ainda não tem maturidade enquanto sociedade para falar de diálogo afetivo. Porque, inclusive, é uma pena que o termo DR tem uma conotação tão pejorativa. Que a discussão do relacionamento é bacana, deveria ser bacana, só que agora virou uma piada, né? O DR, tá trazendo DR é sempre uma merda, né? Mas não deveria ser. Então, se esse termo, diálogo, que é uma palavra que deveria suscitar coisas boas, já é complicado da gente trazer para um relacionamento, quanto mais um termo que ele é mais cru,
menos bonitinho, mas é real o que você acabou de dizer. Negociação. A gente odeia negociar, porque negociar é você abrir mão de uma coisa. Negociar é fazer concessões. A concessão vem de lá, a concessão vem de cá, a gente vai fazer uma coisa junto. E a gente não, a gente tem paura, medo de negociação. Pior ainda, olha que maluquice. Muitas vezes, entendo eu, que os relacionamentos acabam, os relacionamentos são erodidos, porque essa negociação é evitada no início do relacionamento. Por quê? Porque tá tudo tão bonito, tá tudo tão pirotécnico, 312 cores, mil milhões de cores na paleta, tá tudo tão bonito, você fala assim, não vou falar disso agora não. Não vamos falar disso agora não, vamos viver o presente. É lindo viver o presente, mas porra, o presente, pode viver o presente 80%, e 25% não dá para conversar com o outro. Então, exatamente isso, a gente não conversa coisas muito sérias no começo do relacionamento, que depois vão desembocar lá na frente. E aquele mal que poderia ter sido evitado ao relacionamento e ao seu interior, que você se corrói todo, se você tivesse negociado. Isso é É, muito doido. é interessante você É a trazer estrutura, né? Mas, enfim. essa questão de viver no presente, né? Porque isso aí é uma forma, um apego, assim, que é muito da paixão. Ah, vamos aqui, né? Estamos no fogo selvagem da paixão, bora aqui viver o presente. Só que o presente é, o- é constituído também pelo passado e pelo futuro. Quem eu sou hoje é a minha história e como eu projeto meu futuro, como eu quero meu futuro. Então Você faz não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É isso aí, né? Desculpa. Vai falar. Mas é isso, porra! Você é o que você construiu. Continue. Né? Por favor, desculpa. Precisa... Vai. Então, faz todo sentido sim. Quando eu escuto, vamos viver no presente, para mim significa aí, pode significar que eu vou ignorar todos os pequenos incômodos que estou tendo aqui, que eu estou vendo no outro, porque eu quero que isso funcione. Eu estou na pressa que isso funcione e tem que ser com essa pessoa. Isso não pode ser ignorado, não podemos passar por cima do que nos incomoda. Se existe isso, isso tem que ser trazido para a mesa. Mas a questão toda é: nós, mais do que não sabemos flertar, nós não sabemos enfrentar conflitos. Nós temos, eu concordo com você, nós demonizamos, nós amaldiçoamos os conflitos. Porque nós colocamos na mesma linha, né? Conflito é briga. Conflito não precisa ser briga. Eu preciso levar para o outro que me incomoda. Eu preciso enfrentar, confrontar o outro com o que me incomoda. Eu preciso dizer, olha, você não pode fazer isso, né? A gente falou aqui sobre no episódio sobre responsabilidade afetiva. Você não pode fazer assim comigo porque eu tenho essa minha história, eu tenho essas minhas feridas. Eu preciso colocar isso. E muitas dessas feridas aí podem ser reabertas numa nova relação, principalmente se houver a pessoa estiver no modo automático e querer emendar uma relação na outra. Porque aí assim ela vai levar os vícios das relações anteriores para as próximas. Isso é muito frequente. Eu falo assim, eu parece que eu estou generalizando, mas isso é um relato muito frequente. Eu preciso sim desligar o automático, entender o que não deu certo na minha relação anterior para fazer diferente. Se eu quiser fazer diferente também, né? Vai que a pessoa só quer repetir padrões, Uhum, uhum. né? Tem Quero uma, ter dedo podre. Eu tenho dedo podre, eu nasci assim, com dedo podre e pronto. é, E, né? é a síndrome de Gabriela, né? É Eu síndrome de nasci assim, Gabriela. eu cresci assim, você sempre assim. Hoje tá É. musical esse Só programa. vou pegar homem torto aí. Só vou pegar homem cis aí. Aí depois eu vou no final do Twitter, eu vou no Blue Sky falar: não, homem cis hétero, eca e tal. Né? A gente conhece essa história aí. Mas enfim, o que É você verdade. acha? O que eu acho é o seguinte, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante sobre negociar. Que negociar
Por que a galera tem coceira de diálogo, tem coceira de negociar? Porque o verdadeiro diálogo, a verdadeira negociação, em que você traz as suas coisas para o outro, para não bater, mas conflitar, como você disse, requer esse primeiro passo de você trazer as suas coisas. E aí, quem quer olhar para dentro de si nessa vida? Quem tem coragem de olhar para dentro de si nessa vida? Aí fala, não, a vida é corrida, não sei o quê. Porra, tem tempo para você olhar para você. Você olha para você? Não olha para você. Então, por isso é que você tem medo de chegar e conversar com o seu parceiro, com sua parceira. E Porque você não sabe assim, nem direito o que levar. Você não, sabe que no que você não gosta. e é tão fácil culpar o outro, né? Foi ele que me deu o pé na bunda. Foi ele que é responsável. Isso. Ele, né? Ele que, né, me traiu. Ele que quis ir embora, né? Foi ele que quis ir embora. Uhum. Mas o que que eu fiz aqui? Como é que eu me responsabilizo aqui por essa relação? Como é que eu crio aqui a minha responsabilidade por essa relação que acabou, para poder, inclusive, fazer diferente no futuro? Ou Uhum. não? Uhum. Lembrei da É muito frase aqui. fácil. Frase, ó. Tem a frase de uma música sensacional. Eu gosto de Legião Urbana. Vocês aceitem que acho que vai doer menos. Tem uma frase do Teatro dos Vampiros que é: acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Nós somos muito assim. Mas então, quando você. Beleza, você não consegue negociar, você não consegue olhar para si, aí teu relacionamento vai pro cacete, ou você toma um pé na bunda, você dá o pé na bunda, você está sozinho. E aí, não raro, você consegue se olhar finalmente. Sozinho, você consegue fazer com que aquilo ali, você consegue, exatamente nessas disposições que de aprender, de reaprender, de descobrir que não sabia e agora eu vou saber, você começa a se olhar e você começa, e aí acho que de novo tem a ver com o estudo da nossa amiga, que você, da Bela de Paulo, que você começa a falar, cara, tá, agora eu tenho mais maturidade, eu tenho mais bagagem, né? Eu já sei muito melhor do que eu não gosto do que eu gosto. E, porra, agora a cerejaça do bolo é que eu tô me conhecendo. Olha que maravilha. E agora, então, eu posso não só traçar o que eu quero para mim, como também eu posso me dar o direito de ser feliz de verdade. E que eu percebi também que eu não era tão feliz como eu pensava que era. Isso é uma. Eu confesso para você que essa perspectiva, para mim, comodamente, um homem de 48 anos, me é muito cômoda. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, me assusta porque você passa 40 anos, você passa 30 anos, você passa 20 anos, sabe, numa Matrix. E quando você toma a pílula da realidade, não dói, é bacana, mas você dói quando você olha para trás, porra, quanto tempo eu perdi? E será que as gerações futuras precisam passar por isso, cara? Elas precisam fazer doer um divórcio, uma separação de uma forma tão intensa. Elas precisam ter medo de discutir divórcio. Elas precisam ter medo de conversar sobre isso. Cada um tem a sua vivência, cada um caminha do seu jeito nesse mundo. Eu acho que é muito pior aconselhar formas de alguns atalhos aí, inclusive, para o outro. A única coisa que eu falo é porque quando você fala dessa perspectiva, que ela é otimista, e aqui eu coloco a perspectiva otimista do eu vou fechar, eu não quero mais me relacionar com mais ninguém, eu fui muito machucada, né? Não quero mais isso para mim, né? E aí crio um poço, vivo num poço de angústia e ansiedade por causa disso, porque nós somos seres sociáveis, nós não somos seres para viver sozinhos, não somos pinguins monogâmicos e não é nada disso, mas nós precisamos de relações significativas, várias relações significativas. Então, se isolar, esse movimento também de se isolar e vou viver com a minha liberdade não vou deixar ninguém mais chegar perto, também é muito ruim. Ele faz mal para a saúde, inclusive, né? A gente pode falar isso em outros episódios, inclusive, sobre como envelhecer também. Acho que a gente falou sobre isso também. Falou sobre isso. Agora, então, que tem 11 episódios, né, é muito difícil você não ter uma meta-referência nessa história aí. É, Você está fazendo menção aos episódios anteriores. Porque exatamente. está tudo conectado, essa É, loucura de ter exatamente. 40, de ter 30, de ter essa vida, né, É, enfim, muito mas bagunçada. dito isso, né?
essa conexão eu já me perdi de novo. Não tem nem mais Maquita e tal, não tem mais furadeira, mas eu me perdi de novo. O importante é a gente, cada um caminha com o seu. Cada um tem a sua história, construi do seu jeito. Não é porque eu fiquei 20 anos numa relação que a próxima vai ter que ser do mesmo jeito. Não é porque eu perdi esse tempo, porque eu perdi muitas aspas aí, porque perdi tempo no meu relacionamento passado, eu não vou ser melhor no futuro. Eu acho importante que nós podemos conectar com as possibilidades desse corpo. Com quem eu quero estar, qual é a qualidade da relação e construir, sim, do jeito que dá. Porque senão eu vou ceder para angústia e para ansiedade. E eu vou viver estressado. Porque eu não tenho apoio suficiente nesse mundo. Por mais que eu construa meu próprio apoio, o meu próprio autossuporte, eu preciso de outras pessoas, eu preciso de um hétero suporte. Eu preciso de pessoas que, para colaborar a andar nesse mundo, para estar junto, de mão dada, porque esse mundo é tóxico, é selvagem, passa por cima da gente. Se unidos já fica difícil, né? Se a gente unidos com o amor dos amigos, de quem gosta da gente, já é uma barra. Imagina topar isso solitariamente, né? E acho que importante, tá, né? A gente já está indo para o finalzinho do programa. Acho que importante é a gente sempre ter essa consciência de que a gente não é obrigado a viver sob as expectativas das outras pessoas. Né? Nem dentro de um relacionamento e nem quando você sai do relacionamento ou é saído do relacionamento. Você não precisa escrever a história, você não precisa recorrer aos clichês da vida, você pode construir o seu caminho. Mas, porra, a gente vai ficar batendo nisso sempre, mas, cara, é importante, é fundamental e a gente bate nisso sempre porque tem muita gente que insiste em não fazer. Você precisa se conhecer, né? A Simone às vezes fala assim, pô, não vou ficar falando de terapia. Eu falo de terapia à vontade, vou falar 1000 vezes mais de terapia nesse programa, já falei 1000 vezes nos episódios anteriores. Então, um excelente caminho, necessário, excelente não, porque não é nem só excelente, é necessário caminho para esse autoconhecimento, chama-se terapia. Vai fazer terapia. Ah, mas eu não tenho nada que falar lá. Ah, vai descobrir que tem. Vai descobrir que tem muito o que falar. Mas o importante é isso, é você estar ciente de que, é, primeiro, se você se separou, se você tomou essa atitude, você está ciente do que construir. Olha, beleza, então agora é uma construção nova. Eu não preciso viver sobre as coisas que eu já vivi. Né? E o segundo, e quando você é separado, não se incomode, quer dizer, não se incomode. Que eu quero dizer, não se preocupe com a natureza do luto. Viva o seu luto. Viver luto, outra coisa que também as pessoas têm medo é a palavra luto. Porque luto remete à morte. Sim, luto remete à morte. Mas acontecem mortes todo dia em nossas vidas. Não estou falando só morte de planta, de bicho, de gente, não. Estou falando de morte de expectativa. Estou falando de morte de sentimento. Estou falando de morte de trabalho. Morte de conceitos. Porra, então acontece muita morte. E às vezes essas mortes acontecem e elas trazem consigo esse luto. Vive o teu luto, cara. Vive o teu luto numa boa. E, por favor, se você se separar, quando você se separar, deixe os seus amiguinhos continuarem sendo amigos do outro. Incentive isso. Eu sou traumatizado por isso mesmo, Simone. É verdade. Porque é uma merda. É uma merda. Tem uma metáfora muito nerd que é a seguinte. Quando acontece a separação, você descobre que o diretório de amigos, antes de você abrir a pastinha amigos, tinha uma porrada. Aí depois várias dessas pastinhas somem porque elas eram subpastas da pasta da pessoa com que você estava. É Você muito percebe que era trauma, gente. É muito trauma, gente. Leva Mas é por isso que aí. eu faço terapia. Por isso e por outras 715 coisas eu faço terapia, né? Mas é isso, gente. Partiu? Separe-se de um jeito saudável, sacanagem. Existe, olha Busque. só, existe formas saudáveis de se separar. Uhum. Inclusive, É, terapia de é. casal é uma demanda muito específica para terapia de casal. Você quer se separar, né? Sua companheira, companheiro, decide que não dá para continuar junto. Procura um profissional que faça uma terapia de casal para que vocês possam fazer isso da melhor forma, possam negociar da melhor forma. Principalmente se houver filhos envolvidos.
Se houver família, Ah, existe toda essa divisão aí, por toda essa negociação de guarda e tudo mais. Por favor, façam terapia, não se separem aí né, no freestyle. Não recomendo. é porque o ser humano, quando tá no freestyle, cara, a chance de merdelê é muito maior, né? Muito Concordo. maior. É Partiu. isso, fechamos a tampa! Mas não sem antes eu saber de você, e saber de mim também. Saber de você primeiro. O que te salvou de um leve desespero na semana que passou, Simone? Olha, não foi nem na semana, foi hoje, viu? Porque ontem eu tive um dia um pouco mais tenso. Aí hoje de manhã eu botei o Radiohead Kid A, Everything is Right Place, é a primeira faixa. E ela tem pra mim, ela me acalma, ela tem uma forma de me acalmar. E eu compartilhei hoje no Instagram, uma grande ouvinte nossa, a Cláudia, né, ouvinte aqui do podcast, ela mandou uma Beijo, DM e falou, Cláudia. ela, assim, ela tem uma vibe hipnótica, eu concordo com ela. Do tipo, Sim, Kid A tem uma coisa várias dessas de. várias faixas desse disco. Exatamente, tem uma forma aí de me trazer pro meu eixo, me hipnotiza, né? Beijo aí, Radiohead, voltem, porque eu amo. E. O Ed O'Brien morou no Brasil, sabia disso? Numa Sério? cidade do interior. É, ele é apaixonado pelo Brasil, ele é loucaço pelo Brasil. Ele falou, tem uma, eu vou te mandar depois, de repente eu coloco aqui também no link. Não tem nada a ver com o episódio, vai estar lá. De repente, solteiro, matéria. Fulano de Ed O'Brien, guitarrista do Radiohead, se apaixona pelo Brasil. Que porra é essa? Mas enfim, é interessante e sim, várias faixas são. Eu também acho que várias faixas têm esse dom de trazer a gente pra internalização. Gosto muito de Everything in Its Right Place, mas a minha favorita desse disco, eu sou uma pessoa agitada, né? É The National Anthem. Eu acho maravilhosa Sim, aquela cacofonia que vai crescendo e vai, sabe, te sim. tomando. É maravilhosa demais. Kid A é o disco que um amigo nosso, amigo meu muito infame, chamado Pedro Giglio, Pedro Beijão, Ô traduziu Pedro, como A Moleque. A Moleque. Kid A, mais conhecido como A Moleque. maravilhoso. Adoro minha E fala. infâmia. Ah, Saudade, bom Pedro. demais. Pedro Beijoques. Tati, beijo. Isso, Tati. Beijoques. É, E por falar em coisas de desespero. Não, coisas que não desesperam. Vou falar. O que me salvou de um leve desespero essa semana foi uma peça maravilhosa chamada O Céu da Língua, estrelada, escrita por Gregório do Vivier, dirigida por Luciana Paz. Encena é um solilóquio, encena o Gregório está acompanhado de um contrabaixista maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome agora, e da irmã dele, que é a Teodora do Vivier, que faz projeções com esse retroprojetor das antigas que a gente tinha em sala de aula. E sobre o que é essa peça? Essa peça é uma declaração de amor, à nossa língua. Na verdade, antes disso até, ao jeito oral com que nos expressamos nós seres humanos, porque ele fala de outras línguas na peça e fala da nossa também. E é uma exaltação muito bonita, é uma poesia, é uma pensata, né, intensa, ora divertida, ora mais introspectiva, mas muito bonita e sensível sobre a língua portuguesa, essa nossa mãe, essa nossa instituição, né, brasileira que nós tomamos para nós, de Portugal, e fizemos do nosso jeitinho, de um jeito muito bacana. É isso, É, assistam. Se passar pela cidade, assistam aí. Passar pela sua cidade, O Céu da Língua, Gregório do Vivier. Digue. adoro linguagem. Sem a linguagem, a gente não estaria desesperado desse jeito. A gente estaria desesperado de outras formas, mas não pela subjetividade. É Então, verdade. É verdade. partiu. Vamos Partiu, mas agradecer. não sem antes pedir o quê? O que é Cinco o pedido? estrelinhas, vamos lá. Põe 5 estrelinhas no seu tocador Sem de preguiça aí, sem podcast. preguiça. Por favor, vai lá, dá uma curtida, compartilha com os amigos, compartilha aí nas redes sociais, porque isso aqui, esse programa aqui é feito com muito amor, muito carinho. Muito amor, muito carinho, muito suor, porque realmente eu tenho que desligar o ar
por causa do barulho do ar-condicionado. Então, realmente, no Rio de Janeiro, eu estou aqui, eu sempre faço uma sauna. Eu vou começar a trazer um eucalipto aqui para a sala, para fazer o cheirinho de sauna. Vou apresentar de toalha o programa, porque realmente é quente pra cacete. É muito amor envolvido nesse programa. É muito amor e é muito trauma também que a gente traz. Exatamente, gente. A que preço a gente faz esse programa? Foi o que eu falei lá, tinha um corte que eu botei há tempo atrás, que é: a gente não tira a roupa, mas a gente se desnuda para vocês. É uma grande verdade isso daí. A gente fala da nossa separação, a gente fala de uma porrada de coisa, né? A gente fala da tóxica, vamos falar de novo que não é marca. Mas é isso, a gente fala um monte de coisa, gente, porque a gente quer conversar com vocês na impossibilidade de fazermos uma mesa imensa de chopp. A gente traz vocês, a gente vai até os tocadores de vocês, a gente vai até o YouTube de vocês. Eu falo inclusive do trauma porque justamente o programa está sendo feito, esse programa, na quarta-feira antes do carnaval, porque não só nós dois, né, tivemos experiências de terminar relacionamentos antes do carnaval. O meu foi em 2014, traumático também, né? Beijo aí, meu ex. Mas é interessante que a gente chega aqui a partir das nossas feridas e a gente fala sobre isso, porque por isso que eu sinto que tem tanta verdade aqui que a gente coloca. É muito amor e muito Não é terapia, mesmo. Mas é terapêutico. Fazer esse programa é terapêutico, mas não é terapia. Não confunda uma coisa com a outra, não é? Bora. Partiu. É isso, gente. Por favor, sigam, comentem, compartilhem. Quiserem mandar e-mail para podcastlevedesespero@gmail.com, sugerindo temas, né, compartilhando suas angústias, né? Manda aí. Falem que a gente escuta. Como diria o outro lá. Bora, Simone. Partiu. Beijo, gente. Beijão, até. Gente. Cuidem-se. Bom carnaval para quem ouvir antes do carnaval. Preservem-se. Não é não. E vambora. Valeu. Usem camisinha. Beijo.